significa Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque quando olhamos para Isaías 53, Isaías escreve que não havia nele formosura alguma para que o adorássemos. Era o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e que sabe que é padecer perseguição. Só que Davi está no seu coração de adorar a Deus com o melhor que existe. Ele está dizendo: eu sendo um homem tão pequeno e miserável como eu sou, não sou digno de estar diante da presença dele. Não sou digno de estar diante de um Deus que é tão grande, mas tão grande, irmão, que ele mora naquilo que nós chamamos de atemporalidade. Ele está acima do tempo. Para ele, presente, passado e futuro é o eterno presente. Isso quer dizer que ele conhece o meu passado, ele sabe do meu presente, a respeito do meu futuro, ele já disse há muito tempo: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque o que eu abro, ninguém fecha, o que eu fecho, ninguém abre. Ele está entronizado entre os querubins, com os serafins acima, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus merece mais. Aleluia. Deus merece um lugar maior. Só que em 1 Crônicas, Deus vai olhar para Davi e dizer: não é você que vai construir um templo para mim, Davi, porque você é homem guerreiro e as suas mãos estão sujas de sangue. Não é você, vai construir, mas não será pelas suas mãos. Davi havia entendido que para fazer para o Senhor não vale a pena fazer o que fazer. Ele tem que estar com o coração puro e com o espírito reto. Aleluia! É algo que ele entendeu há muito tempo, porque no Salmo de número 51, verso número 10, ele vai escrever dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Aleluia! Criar aqui não é vara, criar algo novo, sem matéria-prima. Davi está dizendo: Senhor, faz eu ser aquilo que eu nunca fui. Cria em mim, Senhor, aquilo que eu nunca tive, um coração puro e um espírito. Aleluia. Porque quando olhamos para a santidade de Deus, não tem ninguém que é justo, não tem ninguém que é grande, não tem ninguém que é valente. Quando olhamos para Deus, não tem ninguém que é corajoso o suficiente para dizer: eu sou justo, eu sou grande, eu sou forte. Isaías estava dizendo: ai dele, ai dela. Mas quando ele olha e entende quem Deus é, ele vai mudar o discurso e dizer: ai de mim, porque sou homem puro e habito no meio de um povo de impiedade. Davi, no verso de número 11 do Salmo 51, escreve dizendo: não tira de mim o teu espírito e não afasta de mim a tua presença. O que ele estava dizendo, em outras palavras: Senhor, eu sou rei, mas sem a tua presença eu não sou nada. Senhor, eu tenho um trono, mas sem a tua presença eu não sou nada. Senhor, eu tenho coroa, mas quem reina, quem manda, quem desmanda, ainda continua sendo o Senhor. Quem tem poder no céu, quem tem poder na terra, quem tem poder debaixo da terra, ainda continua sendo o Senhor. Salmo 143, verso número 7, ele escreve dizendo: não tira de mim a tua presença e não afasta de mim a sua face, senão serei semelhante a Cristo. Paizinho amado. Davi está associando uma vida desassociada de Deus com algo que não existe. Porque eu sou vivo enquanto estou diante dele. Eu estou de pé enquanto ainda falo com ele. Eu ainda tenho vida enquanto Deus está diante de mim. Então Davi está dizendo: Senhor, eu não sei viver se o Senhor não estiver comigo. Eu não sei andar se a tua graça não me acompanhar. Eu não sei glorificar se o Senhor não estiver com as mãos sobre mim. Quando Salomão cria um templo para o Senhor, Deus vai olhar para Salomão e dizer: é lindo, Salomão, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Irmão, isso é lindo, porque Deus está olhando para Salomão, que acabou de construir um templo para Deus, com uma habitação, e está dizendo: não é só o templo que eu desejo. Oh Deus, muito além do templo construído, Salomão, está um pecador arrependido. Muito além do templo que
necessita da minha presença. Salomão, é algo que todo mundo entendeu. Sem Deus não somos nada, sem Deus não caminhamos, sem Deus nós não vivemos. É a presença de Deus que nos faz andar, é a presença de Deus que nos faz viver. Aleluia! Então ele está dizendo: o povo precisa se voltar para mim, porque não é a suntuosidade do templo que faz com que a glória de Deus se manifeste. Se fosse assim, grandes catedrais estariam cheias, não de pessoas, mas da presença de Deus. Mas passamos por alguns lugares, pastores, que nem a presença do Espírito Santo mais nós sentimos como sentimos hoje aqui. Nem hinos mais devotados ao Espírito Santo nós vemos, nem adoração a Deus. Deus já não é mais o centro do culto, porque estão mudando o templo, estão mudando o púlpito, mas a única coisa que permanece inalterável é a palavra de Deus. Deus ainda é o centro da igreja de Jesus. Nós passamos por lugares que estão cantando, dizendo: vem nos visitar hoje aqui. E me desculpe dizer, Deus não vive de visitas, Ele quer fazer morada dentro do nosso coração. Ele não quer nos visitar por uma noite, não quer nos visitar por um domingo apenas. Ele quer estar conosco na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ele quer permanecer com o teu povo. Quando você vai se deitar, quando você vai se levantar, Ele tem que estar contigo. Porque é um povo que depende de Deus, é um povo que se relaciona com Ele, é um povo que entende que nem aqui deveríamos estar, porque éramos pobres, humilhados, desgarrados, mas Ele olhou do céu e disse: eu reunirei o restante das minhas ovelhas. Foi Ele quem estendeu a mão para você quando você estava caído e disse: o mundo não te abandona, o mundo está tentando fazer com que você não deixe, mas a minha presença esta noite te chama para perto de mim, te chama para perto da minha presença. Existe algo muito maior do que os teus olhos conseguem ver. É um Deus tão grande, mas tão grande, que quando Ele fala, não é que nem um homem que prega, canta e as vidraças quebram. Quando Ele fala, os montes se derretem diante da sua voz. Quando Ele fala, o sol se esconde, dá lugar à noite. Quando Ele fala, não há homem que permanece de pé diante da sua presença. É isso que nós entendemos, queridos, como um avivamento. Porque avivamento não é só pular, isso é uma manifestação de quem está vivo, mas avivamento é se ajoelhar. Aleluia! Procura o crente mais crente que você conhece. Vai ouvir a oração dele sozinho com Deus. Você vai entender que ele não é um grande homem, mas ele vai estar dizendo: miserável homem que sou. Você vai ouvir a sua oração e ele vai estar dizendo: Senhor, sem a tua presença eu não consigo, Deus. Sem a tua presença eu não consigo caminhar, Senhor. Segura nas minhas mãos, Pai, porque se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo ir, eu não consigo viver, eu não tenho mais alegria, Deus. Essa é a oração dos homens que estão diante de Deus. Paulo, no Novo Testamento, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem pois me livrará do corpo dessa morte? É somente Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque entenderam que Evangelho não é status, que Evangelho não é microfone na mão, Evangelho é coração no pó, no chão, diante do altar. Aleluia! É um pecador reconhecendo a sua pequenez, a sua fraqueza diante de Deus. Porque se o Evangelho fosse status, Jeremias não seria conhecido como profeta das lágrimas. Se o Evangelho fosse status, Isaías não teria sido cerrado ao meio e não negou o nome do Senhor. Se o Evangelho fosse status, Estevão não teria olhado para o céu sendo apedrejado, mas vendo o Filho de Deus à direita do Pai, não mais com seu corpo surrado pela vida, mas dizendo que era semelhante ao Filho dos homens. Se o Evangelho fosse status, Pedro não teria dito: inventa a cruz, porque não sou digno de morrer como meu Cristo morreu. Eles entenderam que mais do que fazer é conhecer aquele para quem eu tenho feito.
posteriormente este mesmo povo que se dizia povo de Deus iria ouvir um profeta se manifestando. E Isaías, no capítulo de número 1, ele começa a pregar, não dizendo quem ele é e para onde vai, diferente dos outros profetas. Isaías começa dizendo: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me entende. O meu povo não me conhece. Espera aí, é povo de Deus, mas não conhece o próprio Deus. Eles adoram, mas não conhecem o adorado. Parece nós que entramos na igreja por formalidade, até adoramos, mas não conhecemos aquele a quem estamos adorando. Até nos prostramos, mas não conhecemos aquele a qual nós estamos nos prostrando. Até colocamos aqui o melhor louvor, a melhor voz, o melhor discurso diante dos homens, mas não entendemos que antes de eu entrar aqui, alguém já estava me aguardando. Isaías diz: vocês não conhecem o seu próprio Deus. Mas aí ele começa a dizer ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os farei brancos como a neve. Ainda que os vossos pecados sejam escarlata, eu os farei alvos como a lã. Ele estava dizendo: ainda que vocês estejam longe de Deus, Deus não desistiu de vocês. Deus ainda continua sendo santo. Deus ainda continua sendo excelso. Ele ainda continua sendo poderoso. Ele continua olhando para o seu povo dizendo: vem para perto de mim, vem para perto da fonte de água viva que não se acaba. Aleluia. Vem para perto de mim porque eu sou capaz de curar a sua ferida. Vem para perto de mim porque eu sou capaz de te fazer ficar de pé, mesmo quando deveria estar caído. O que eu conheço aqui é porque o povo se prostrava. Mas Isaías está dizendo: quem mandou vocês pisarem com os vossos pés no meu santuário? Quem mandou vocês fazerem as suas festas? Porque quando se multiplicam as vossas orações diante de mim, eu viro os meus olhos, meu rosto, para que não vos veja, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Era ele dizendo: vocês perderam a Deus dentro do lugar de adoração. Querido, é perfeitamente possível adorar e perder a Deus no meio do louvor. É perfeitamente possível se prostrar e perder a Deus no meio da oração, porque podemos estar orando e adorando, mas adorando de maneira errada, porque se é para Deus, tem que ser do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, é do jeito dele. Até quando se ia entrar no lugar santo, tinha que entrar com as vestes brancas, com a vida intacta. Alguém dizia lá de fora: Dala, Vinei Mahomet, significa saiba diante de quem tu estás. Amarrava-se uma corda no sumo sacerdote, porque quando ele atravessasse o Kadosh, a Kodashim, que é o Santo dos Santos, eles ouviram do lado de fora se ele ainda está vivo. Porque na barra de sua veste eram amarradas algumas romãs e alguns sinos, de forma que quando aquele homem andasse, a romã batia no sino, o sino batia na romã, e quem está do lado de fora, por causa do barulho que há do lado de dentro, entende: ainda tem vida, ainda está de pé, a obra ainda está sendo feita. Mas quando o barulho cessa, alguma coisa aconteceu. Aquele que entrou da maneira errada. Aquele que está fazendo longe da direção de Deus. Pelo barulho que o vaso faz, dá para descobrir se ele está pronto ou não para adorar a Deus. Pelo barulho que o sacerdote faz, dá para descobrir se ele está apto para estar na presença de Deus. E barulho aqui, irmão, não é gritar, não é glória a Deus e aleluia. Barulho aqui é carne em pó, é coração diante dele, reconhecendo o Senhor. Vem aqui, meu Deus, porque sem ti eu não continuo, meu irmão. Seja comigo, Senhor, porque sem ti eu não posso continuar a viver. O sardio, o topázio, o carbúnculo, nada disso que estava no seu peito representava mais do que a presença de Deus que estava diante dele. Isaías está olhando para um povo que viu o tabernáculo no deserto, para um povo que viu o templo sendo construído, e está dizendo: vocês vão cair como a nação do norte já caiu, vocês estão andando pelo mesmo caminho. Mas se o meu povo, mas ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os transformarei alvos como a neve.
Só que não é fácil ouvir essa pregação, porque eles sabiam qual era o lugar de adoração, irmão. Eles sabiam qual era o lugar de louvor. Mas enquanto adoravam a Deus, dividiam espaço no coração com outras pessoas. E Deus não quer uma entrega parcial, Ele te quer por inteiro. Ele não quer metade, Ele não quer uma parte, Ele te quer por completo. Porque esse mesmo Deus desceu do céu e assumiu uma manjedoura, se entregando por completo por nós. Aquele que com a sua mão escondeu o óleo, deu incurvatura ao vento, pela sua voz Ele fez cessar o mar e fez cessar a tempestade. Ele veio até nós e fez filho dos homens, para que nós que somos filhos de homens fôssemos feitos filhos de Deus. Ele se entregou completamente por nós. Só que já percebeu que estar aqui já não basta mais? Que nem orar mais nós conseguimos orar como orávamos no começo. Que nem nos prostrar mais diante dele nós conseguimos mais com a mesma intensidade, com o mesmo fervor. E aí queremos chegar no domingo e ver Deus derramando da sua glória. Mas Ele nos procurou na segunda e nós não estávamos lá. Ele nos procurou na terça e não nos encontrou. Ele nos procurou na quinta, nosso joelho não estava no chão. Ele nos procurou na sexta-feira, mas nós não estávamos adorando ao seu nome. E queremos ver Deus derramar um avivamento sobre a igreja. Joel capítulo número 2, versículo número 13, ele vai dizer: chorem sacerdotes, chorem ministros do altar, do alpendre ao altar tem que haver lágrimas. Ele diz: tem misericórdia do teu povo, ó Deus, e perdoa as nossas transgressões. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Que às vezes Deus permite que a tempestade venha, porque o povo agora já não está vendo mais o templo feito por Salomão. Eles estão vendo tudo caído, porque após a batalha de Carquemes, no ano de 605, começa a invasão a Jerusalém e a Judá. São levados cativos homens e mulheres que deveriam adorar, mas agora eles vão escrever um salmo dizendo: e junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos. Meu Deus, Sabe o que é isso? Quando estavam em Sião, não adoravam. Mas agora não estão vendo mais os montes de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. É verdade. Estão vendo as planícies da Babilônia dizendo: que saudade eu tenho dos cultos que aconteciam em Sião. Que saudade eu tenho daquela igreja quadrada, rígida demais. Mas quando alguém falava, a glória de Deus repousava. Não era necessária teologia exacerbada, não era necessária uma voz bonita, podia até estar gaguejando, mas quando abria a boca para adorar a Ele, a glória de Deus nascia no ambiente. Que saudade eu tenho de Jerusalém. E aí eles estão escrevendo dizendo: os nossos inimigos nos pedem uma canção dizendo: cante agora, canta da mesma forma que você cantava em Sião. Sabe o que eles vão dizer? As nossas harpas nós penduramos o salgueiro que é no meio dela. Como adoraremos a Deus em terra estranha. E aí eles se recordam de como era a presença de Deus. Sabe o que eles vão dizer? Que minha língua se me apegue ao paladar, se eu me esquecer de ti, ó Senhor. Isaías 40, este mesmo povo que não quis ouvir a voz de Deus, que vivia de qualquer forma, que adorava de qualquer forma, agora está dizendo: será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não se importa com a nossa situação? Mas aí C.S. Lewis, o famoso teólogo do século XX, ele vai escrever dizendo que Deus sussurra em meio às nossas bonanças, mas Ele grita em meio ao nosso desespero, porque o sofrimento é o megafone de Deus para despertar uma geração que dorme. Às vezes não é o inimigo levantando tempestade, às vezes é Deus tentando despertar alguém que está dormindo e que ainda não entendeu que é somente Ele, é somente por Ele, é somente para Ele. Romanos 11:36, Paulo já havia entendido porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Como nós vamos adorar?
filhos serem vilipendiados, suas crianças de colo tacadas numa rocha, e eles não poderem fazer nada. Mas aí Isaías se levanta e pergunta: será que vocês nunca ouviram falar que Deus é o Deus eterno, que Ele não se cansa e não se deixa fatigar, que até os jovens andam e se cansam, mas aqueles que confiam no Senhor renovam sempre as suas forças, vão nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Israel, eu não me esqueci de ti, eu não te abandonei. Sabe o que é essa dor? Sou eu te chamando para perto da minha presença. Aí não tem tempo, mas ainda tem adorador no meio da Babilônia. Vocês me adoravam por causa do templo que tinham, por causa do banco no qual sentavam, mas agora na Babilônia estão dizendo: canta ao Senhor teu Deus. Mas enquanto todo mundo pendurou as harpas, haviam 3 jovens. Havia 4 jovens que não se prostraram diante da imagem e diziam no seu coração: se eles não adoram, o meu coração continua diante de Deus. Se eles vão se prostrar, eu só me prostro diante de um Deus, e Ele sim tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse Deus é tão grande que Ele aponta com o seu dedo e todas as estrelas se reúnem diante dele como parte do seu exército. Ela manchou dele. E no meio da dor, eles se lembraram: a presença de Deus é o que nós precisamos. A presença de Deus é o que nos faz viver. A presença de Deus, querido, é mais importante do que tudo. Não adianta ter ouro, ter prata, mas não ter poder de Deus. Me desculpe dizer, mas o que nós estamos vendo na nossa geração é uma igreja cheia de ouro e prata, mas desprovida de poder. De poder. Aqueles homens morreram, mas eram cheios de poder. Jeremias chorava porque era cheio da presença do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é não me contentar com a dor de quem está caído. É chorar enquanto os que estão caídos choram. É me ajoelhar diante dele e dizer o que disse Billy Graham: Senhor, faz de novo. O que disse John Wesley: Senhor, manda o teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. É estar diante dele e entender que Deus se levantará do trono quando eu estiver de joelho. Está na Bíblia, tá? Salmo de número 12, verso de número 5. Pelo clamor do meu povo e pelo gemido do meu necessitado, eu me colocarei de pé do trono e pelejarei. Deus só se coloca de pé quando a igreja se põe de joelhos. Vai esperar chegar a Babilônia para adorar a Deus? Vai esperar as pernas vacilarem para adorar a Deus? Nós culpamos a velhice, culpamos o cansaço, mas sabe o que era servir a Deus naquela época? Na época do apóstolo Paulo, era servir como tocha humana, pastor no jardim de Nela, Paizinho, sendo queimado vivo. Era ver a sua família ajoelhada do seu lado no Coliseu, esperando soltar os leões. Era entrar como Policarpo entrou no Coliseu, o procônsul diante dele, e alguém gritando: Policarpo, renuncie à sua fé. Policarpo levanta os seus olhos e diz: eu sou cristão, e se vocês quiserem saber mais sobre Cristo, eu estou disposto a pregar a Ele a vocês. Policarpo, nós temos leões. Sabe o que aquele homem disse? Soltem as feras, soltem os leões. Há 85 anos eu tenho servido esse meu Jesus, e nenhum mal Ele me fez, e de maneira alguma eu irei renunciar ao meu melhor amigo. Policarpo, nós vamos colocar fogo em você. Acende a chama, porque essa chama me queimará por uma hora, mas a chama que arderá em vocês na eternidade, ela não se apagará. Amarraram Policarpo no madeiro, atearam fogo ao redor dele, mas a chama não queimava Policarpo.
Mas eu imagino ele louvando: quão bondoso amigo é Cristo. Carregou a nossa dor e nos manda que levemos tudo aos cuidados do Senhor. Ele está morrendo, mas está olhando para o céu e dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós achamos empecilho para adorar, nós achamos dificuldade para vir no culto de domingo, por 3 horas ficar aqui adorando a Deus, que pela eternidade estará conosco. Se nós não passamos 3 horas, 1 minuto, 10 minutos com Ele na terra, como queremos passar a eternidade com Ele no céu? A nossa geração, querido, está de pé, porque mulheres de cabelos brancos, homens que hoje talvez nem consigam andar sem ajuda, estiveram de joelhos. Nós conhecemos, pastores, a estrutura que temos hoje, mas não conhecemos o que precedeu a estrutura. Eram os joelhos no chão. Pergunte a eles quantas horas passavam ajoelhados. Pergunte a ele quantas horas passavam chorando na presença de Jesus. E você vai entender quão débeis é essa geração que não se prostra diante do Senhor. Quão distante estamos daquilo que somos e aquilo que éramos. Mas Ele não mudou. Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Ele ainda continua sendo o mesmo Senhor. Ele ainda continua nos chamando de filhinhos, de filhinhas. Ele ainda continua nos chamando para perto da sua presença. Mas nós mudamos. Você se lembra que nada roubava a sua alegria? E quando você estava em casa, talvez lavando a louça, que Deus falava com você naquele ambiente. Se lembra de quando estava trabalhando e conversando com Deus no seu serviço, e o Espírito Santo vinha e te visitava e fazia morada em você? Até aquele friozinho, um arrepio dos pés à cabeça, as pessoas não sentem mais na presença de Deus. Nós viemos no culto e tratamos como se fosse qualquer culto, mas o meu coração celebrou quando eu estava numa igreja. Eu vi uma menininha com a cabeça toda raspada, e eu orando, dizendo: Senhor, deixa eu sentir o que o Senhor sente. E quando eu olhei para ela, hoje ela está com Deus, mas quando eu olhei para ela, eu vi ela adorando. Meu coração celebrou. A minha garganta fechou. E Deus disse: é isso que eu sinto. Porque o perfeito louvor não vem de quem é grande. O perfeito louvor não vem de quem se acha forte. O perfeito louvor vem de quem reconhece que é pequeno e dependente da minha. Aleluia! Ela adorava como se aquele fosse o último culto, como se aquela fosse a última noite. E eu vi a gente olhando para o relógio dizendo: eu tenho que ir para casa, eu tenho que voltar embora. E ela adorava a Deus na sua simplicidade. Ela entregava a Deus o seu melhor louvor. Querido, eu venho te dizer: entregue esta noite como se fosse o último culto, o último momento, a sua última adoração. Porque se nós não adorarmos, a Bíblia diz que existem 24 anciões, 12 de cada lado do trono, que não se cansa de prostrar-se, adorando e dizendo: digno é o Cordeiro de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é adorado. Aleluia! Glória a Jesus! Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus! Tiago, tinha gente melhor, querido, mas Deus olhou para você. Tinha gente com uma vida melhor, mas Deus escolheu você, porque Ele disse que eu vim buscar os pecadores ao arrependimento.
pela presença dEle, como se fosse apenas mais uma noite, apenas mais um dia. Enquanto vocês louvavam aqui, eu sentia o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui. E é por isso que Paulo escreve dizendo: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tiago escreve dizendo que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Você não consegue orar, mas ele está olhando para o céu e dizendo: Pai, eis aqui teu filho. Sabe aquele momento que você entra dentro do quarto, parece que a oração não passa do teto? O Espírito Santo está do seu lado, ouvindo a tua voz, dizendo: não se preocupe. Cada lágrima ele entende quando sai dos teus olhos. Cada soluço que sai da tua boca ele entende porque dói. Ele está dizendo: aguente um pouco mais, porque a minha graça permanece sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Não é tarde demais para voltar a ser o que era. Não é tarde demais para voltar a dizer: Senhor, eu quero estar diante da tua presença. Não é tarde demais para adorar com a mesma intensidade que adorava no começo. Não é eufemismo eu dizer que ele sente saudade quando você se ajoelhava e ficava com ele e ficava orando horas e horas. Mas a minha geração coloca relógio para despertar. Vou orar 30 minutos e já está bom. Vou orar 40 minutos e é suficiente. Eu vou orar 21 dias como Daniel. Daniel não estabeleceu um tempo para orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele se ajoelhava e ficava, até que os céus rasgassem sobre a sua cabeça. Porque quando a resposta veio do céu, o anjo disse: quando você se ajoelhou, a tua voz foi ouvida no céu. Não foi no 30º dia, não foi no 10º dia. A sua voz foi ouvida no céu quando você se ajoelhou. Mas ele permanecia de joelhos até que a resposta do céu viesse. Mas nós parecemos uma geração de fast food, pede uma cabine e quer retirar a bênção na outra, já não quer mais orar, já não quer subir mais monte, já não quer dobrar os joelhos de madrugada. Tiago, não precisa fazer isso, não faz não para você ver. Que bênção você vai ter, que graça você vai sentir. Porque Paulo está dentro da cadeia, mas ele está escrevendo dizendo: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ele está dizendo assim: ó, desde agora ninguém me inquiete, porque eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Eu vou encerrar, escute aqui. Você sabe o que é pregar? E tudo aquilo que você está falando é algo que você queria ouvir, mas você não está ouvindo. Sabe o que é louvar? E o louvor que você adora cura alguém, mas existe alguém dentro de casa, não leio. Parece que Deus não te escuta. Parece que Deus não te ouve. Sabe o que é orar e orar? E parece que nada muda a situação que está na sua frente. Parece que tem um muro diante de você que está impedindo você de enxergar o horizonte diante dos seus olhos. É o que sentiu Jó no meio da dor. É o que Paulo sentiu quando ele disse: por 3 vezes eu orei para que Deus tirasse o espinho que havia na minha carne, porque o mensageiro de Satanás era enviado todos os dias para me esbofetear. Mas Deus olhou para mim e disse: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Era Deus fazendo nele marcas. Era Deus marcando a sua vida profundamente para ele entender: Paulo, não é você que é grande, sou eu que sou a tua força. É por isso que ele escreve dizendo que é isso que taxa o crente como louco. Por quê? Porque Paulo vai escrever: eu me alegro com o quê, Paulo? Eu me alegro com as injúrias, eu me alegro com os açoites,
Eu meleco com as pedradas, eu meleco com o sofrimento que passo por causa de quem? De Cristo, porque quando eu perco toda a minha força, ainda me resta a força de Cristo em mim. É por isso que o mundo não entende porque você está aqui esta noite nessa festividade. É por isso que seus amigos não entendem e dizem que está gastando a sua juventude, a sua vida ao estar aqui. É porque eles não entenderam o que Paulo entendeu. Paulo escreveu dizendo em Romanos 9: todos os dias somos entregues à morte por amor de Cristo Jesus. Mas o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Não é a perseguição, não é a espada, não é a altura, não é a profundidade, não é o presente, não é o porvir. Nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele entendeu que a verdadeira vida só é encontrada em Cristo. Mas eu sei que é difícil você adorar, vendo que nada está sendo resolvido. São muitos os questionamentos que você tem com Deus. São muitas as perguntas que você tem feito para Ele. Só que Deus olhou para um homem na terra e disse: Jó, ponte de pé e cinge os seus lombos como homem, porque eu falarei contigo. Sabe o que Jó perguntou para Deus? Senhor, por que o Senhor me usa como alvo para as suas flechas? Jó perdeu tudo. Judá perdeu tudo. Esses homens estavam longe de Deus. E Jó está dizendo: Senhor, o que eu fiz para poder merecer isso? Onde está a tua promessa, Deus? Tem gente que até olhou para ele, seus amigos, dizendo: Jó, seu começo pode ser pequeno, mas seu final será grande. Só que o começo de Jó não foi pequeno, não. Jó começou de joelhos, intercedendo pelos seus filhos, por aquilo que eles poderiam fazer, caso aborrecessem ao Senhor. Ele começou de joelhos. Mas aprove a Deus deixar que uma dor viesse sobre ele, que agora o homem mais querido de Edom, que por onde passava as crianças o abraçavam, estava num tubo da cidade. Um tubo da cidade aqui é o lixão da cidade, com um caco de pelo na mão, coçando as suas feridas. Seus amigos olhando e dizendo: não pode ser o Jó, aquele homem. O homem mais rico que existe. Está no meio do lixo. Suas vestes estão rasgadas. Como louco ele está falando. Mas quando os seus amigos chegaram nele e disseram: Jó, você está assim porque você pecou, rapaz? Jó olhou para eles e perguntou: então por que o justo sofre enquanto o ímpio permanece de pé? Eles estão olhando para Jó e dizendo: nós não podemos fazer nada por você. Só que Jó vai levantar seus olhos ao céu e dizer: ainda que ele tire a minha vida, nele eu confiarei. Ele tirou minha casa, ele tirou os meus servos, ele tirou os meus filhos, mas ainda que ele tire a minha vida, nele eu confiarei. Jó faz algumas perguntas para Deus, e quando Deus responde Jó, ele não vem com respostas prontas. Deus vem com perguntas: Jó, já que você é tão santo, me diz, onde você estava quando eu estendi o céu numa cortina? Eu não sei, Deus. Eu sei que você não sabe, Jó, mas me responde. Quem é que chama cada estrela pelo seu nome e ela comparece diante dele como parte do seu exército? Eu não sei, Senhor, eu sei que você não sabe, Jó, mas já me responde qual que é a altura do céu e da terra. Eu não sei, Jó, eu sei que você não sabe, mas me diz, quem foi que estendeu o céu com uma cortina? Quem foi que deu limite ao mar? Quem foi que criou os montes? Eu não sei, Senhor, o que você sabe, Jó? E aí Jó vai levantar os seus olhos e vai exclamar dizendo: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É só isso, Jó. Não, eu nem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda em minha carne eu verei a Deus. O que ele faz hoje você não entende, mas ele preparou de futuro para você. Eu não estou aqui para te forçar a adorar, porque Deus não aceita adoração forçada. Está na Bíblia, tá? Salmo de número 19, verso de número 1, porque os céus declaram a glória de suas mãos. Aleluia, Jesus.
mas o céu está adorando. Ninguém está forçando, mas a terra está proclamando que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso. Se eu não adorar, as pedras clamarão a Ele. Se eu não adorar, o céu anuncia a sua presença. Se eu não adorar, Deus faz com que as aves que voam sobre o céu anunciam que Ele virá para buscar a sua igreja. Se coloque sobre